O livro de Jó, se você for ler, quantos aqui já leram? Você não aprende só que Deus ressuscita, não. Você aprende muita coisa. Você quer aprender da vida? Leia Jó. Você quer aprender como viver essa vida e como resolver problemas? Leia Jó. Porque as suas páginas são recheadas de situações de esperança. Quer ver uma coisa? Em Jó a gente aprende que nós não podemos pensar muito de nós mesmos. A justiça de Jó não é o que ele se achava, Deus mostrou a ele. Era a fé que ele tinha em Deus. Gente que se acha demais não consegue vencer o Satanás. Em Jó eu aprendo que todas as situações da vida, por piores que sejam, me ensinam algo. Tudo que te acontece, não despreze. Ela está te ensinando alguma coisa. Pastor, mas eu estou passando por um momento que eu não queria passar nunca mais na minha vida. Amém, que não passe nunca mais. Mas você só não vai passar de novo se você aprender com esse. Entenderam? Então Jó ele me ensina isto. Jó explica que a vida e o mundo são espirituais. Aonde que pode Satanás chegar diante de Deus? Aonde que pode Satanás chegar diante de Deus e começar a acusar? Mas essa palavra de Jó me ensina que realmente Satanás chega diante de Deus e começa a mostrar os nossos defeitos. Até quem não tem, ele começa a mostrar. Esse livro me ensina que o mundo é espiritual e que nós temos um inimigo terrível. Você tem que aprender isso. Essa palavra, ela me ensina. Se você for ler lá no capítulo 33, ela ensina que Deus, olha, aprenda isso, talvez você nunca ouviu isso. Deus dá sempre 3 oportunidades, de 2 a 3 oportunidades a uma pessoa. Deus sempre dá 2 a 3 oportunidades. No mínimo ele dá uma oportunidade para a pessoa se desviar do mal e não ir para o inferno. Você sabia disso? Mas está em Jó dizendo isso. A palavra de Jó ensina que toda pessoa que ela cometeu erros, Deus manda um anjo para ela. E esse anjo começa a mostrar a ela os erros dela. Se ela se arrepender, esse anjo vai e busca uma pessoa para interceder por ela. Se essa pessoa intercede por ela, o resgate dela está pago e essa pessoa é absolvida e os pecados purificados. É Jó que ensina isso. Em Jó, nós aprendemos que todas as coisas passam e que nós podemos continuar sonhando. Jó ensina muita coisa. Quer ver? Abra em Jó 33. Como nós estamos no mês dos sonhos, Jó ensina em 33, no verso 14, que Deus fala com todo ser humano. 33, 14 diz assim, ó. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama. Então lhe abre os ouvidos e lhe sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então, por que Deus dá sonhos? O primeiro ponto, porque Deus dá sonhos. E no livro de Jó eu aprendo isso. E todos nós, Deus nos fala através de sonhos. Amém, queridos? E você tem que pedir, Deus, fala comigo. Me revela, me mostra. E a Bíblia está garantindo, está mostrando que Deus fala com você através de sonhos. Primeira coisa, para arrancar o desígnio errado do seu coração. Para arrancar o caminho errado. Deus te dá sonho para lhe dar a direção correta para você viver. Amém? Então, Deus lhe dá sonho para você não ir pela opção maligna do seu coração. Porque muitos de nós, se fôssemos querer caminhar e buscar algumas coisas, muitas delas
não tem nada a ver com os projetos de Deus para a nossa vida. E Deus, Ele nos revela, não vá por aí, não faça assim, olha, esse caminho não vai ser bom. Deus vai te mostrando, Deus vai te dando sonhos para te guiar no bom caminho. Isso eu aprendo onde? No livro de Jó. Mais uma coisa, Deus te dá sonhos para te libertar do orgulho, pode virar, e do pecado. Está ali, 33, diz assim, no verso 17, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. O orgulho, a soberba, é o pior pecado que nós temos, o que mais nos afasta de Deus. Satanás caiu por causa desse pecado. A soberba, ela é um pecado que te impede de você se render a Jesus Cristo e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, porque você cria através da soberba e do orgulho uma justiça própria. Então Deus lhe dá sonhos para você não cair em pecados. Deus lhe dá sonhos para você sair do caminho mau, sair da vontade da carne, sair da vaidade da carne, sair dos prazeres da carne e entrar na vontade de Deus. Por isso Deus lhe dá sonhos, porque Deus, Ele quer o melhor para você. Os sonhos de Deus, Ele te liberta do orgulho, da soberba, porque muitos de nós, queridos, queremos a glória para nós, sim ou não? O ser humano, o homem, ele quer toda a glória, mas nós temos que aprender. Quando, por exemplo, essa igreja não é minha, eu morri por essa igreja. Essa igreja é de quem? Jesus. Você é de Jesus. O líder, ele não é dono de ninguém. Quem é o dono da sua vida é Jesus. Nós simplesmente somos gerentes. Então, quando alguém vem dar um elogio a você, quando alguém vem te entregar algo, vem te entregar uma honra, você fala assim, a Ele toda a glória. Você vem e canta muito bem, a Ele toda a glória. Você vem e prega muito bem, a Ele toda a glória. Quando você faz algo, um talento poderoso, a Ele toda a glória. Amém, queridos? Deus lhe dá sonhos para livrar do pecado. Mas também quando vem todas as batalhas e vem as acusações, você fala assim, Senhor, é contigo. Né? Tudo é para o Senhor, meu Deus. Nem as batalhas, aí você entrega para o Senhor também. Queridos, Deus nos dá sonhos para nos livrar de problemas. Terceiro ponto. Livrá-lo dos problemas e morte. Ele diz ali no texto que Deus, Ele guarda a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Espada é guerra, irmãos. Diga a pessoa que está falando, você está em guerra porque não está ouvindo e não está obedecendo. Porque o caminho de Deus é um caminho de paz. Amém, queridos? Tem muita guerra na nossa vida que Deus nunca projetou para nós. Revelação de Deus para você. Tem muita gente enfrentando problemas que nunca precisariam de enfrentar. Por quê? Porque não está ouvindo os sonhos de Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Isaías, eu é que sei que pensamentos que tenho para vós. Pensamentos de paz. E não de mal, e não de guerra. Os sonhos de Deus para você são sonhos de paz. Mas pastor, minha vida está uma batalha. E eu converso no gabinete. E minha vida está uma guerra. E aí eu vou descobrir a origem. Não ouviu a voz de Deus, os sonhos de Deus, a direção de Deus. Dá tudo isso. Mas não tem problema, porque Deus, Ele pode te arrancar lá das cinzas que você entrou, pode te restaurar e pode dar esperança à sua vida. Quarto e último, livrá-lo do inferno. Deus lhe dá sonhos, queridos, porque você sabe, aqui diz que para guardar a sua alma da cova. E se você morre do jeito que você está, sem libertação,
sem salvação, você vai para o inferno. E não é a vontade de Deus. Teve um motoqueiro, um caso, né? De um motoqueiro que ele queria muito uma moto. Muito uma moto. E ele pediu ao pai. E insistiu muito e o pai deu a moto a ele. Porém, ele foi fazer aquelas corridas, bateu e morreu. Morreu. Só que ele conta a história que ele chegando num lugar, ele viu Jesus. E ali ele viu Jesus e ele falou, pensou, pelo menos eu vou para o céu. Porém, ele viu Jesus, mas de repente a alma dele começou a ser sugada e ele começou a sentir temor, um terror terrível e começou a ver o inferno. E nessa hora ele começou a clamar, Senhor, me dê uma nova oportunidade. Não me deixe ir para o inferno, não me deixe ir para o inferno. E começou a clamar e acordou no hospital. Deus permitiu uma nova oportunidade a ele. Para ele voltar e fazer diferente. O sonho de Deus é que ninguém pereça. Que ninguém vá para o inferno. Esse é o projeto de Deus para o ser humano. Vida eterna para cada um de nós. Céu para cada um de nós. Amém, queridos? Porque o livro de Jó nos ensina que nós não temos como discutir com Deus. Ele é mais sábio que cada um de nós. Ele chega para Jó e fala assim, Jó, onde você estava? Quando eu estava fazendo o rinoceronte, o crocodilo, quando eu estava colocando o mar no seu lugar, como é que você pode discutir comigo? E Jó termina essa conclusão, que são de 2 capítulos, dizendo assim, uma vez eu falei, mas na segunda eu não falo, calo a minha boca, porque eu só te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Não tem como discutir com Deus, Ele vai estar sempre certo, queridos. Nós é que temos que descobrir no nosso caminho os nossos erros e acertá-los. E a vontade de Deus é que você acerte e que você vá para o céu. Amém, queridos? Ninguém pode roubar os teus sonhos. Nem o diabo pode roubar. Se você está vivo, Deus está dizendo para você ainda há esperança. Porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. E hoje Deus vai restaurar os teus sonhos neste lugar. Abra em Jó, capítulo 42. Carlos, vamos cantar? A equipe de louvor. Verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 7 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e da outra Késia, e da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Ah, pastor, mas ele perdeu muita coisa, ele perdeu família, perdeu isso, perdeu aquilo. Queridos, um dia todos nós, quando formos para a eternidade,
nós não vamos ter mais a família que nós tivemos aqui. E mesmo assim nós vamos ser felizes. Por isso que nós temos que aproveitar o tempo que nós vivemos hoje com a nossa família, com a nossa casa, e viver o melhor de Deus nesse tempo. E fazer o melhor de Deus nesse tempo. Nós temos que viver a melhor vida que nós pudermos. E nesse texto eu aprendo que não tem ruína, não tem cinzas, não tem dificuldade, não tem dor, não tem problema, não tem nada que Deus não possa restaurar e restituir. E Deus pode lhe dar uma vida que você nunca teve antes. É possível, pastor? É. Tenha fé. Porque Deus pode fazer isso hoje, nessa noite. E Deus vai fazer com a sua vida isto.